do verso 7, diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que de Deus, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Sentem-se. Vamos aplaudir ao Senhor por causa dessa palavra. Glória a Deus por essa palavra. Essa semana, o Senhor me deu uma visão muito estranha. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu acordo cedo, tenho o hábito de acordar bem cedo, para poder agilizar as coisas via e-mails, WhatsApp, internet, mandar mensagem, organizar as coisas, para sair, para fazer as atividades um pouco antes das 7. E como não tenho nenhuma obra, nenhuma frente de trabalho, de obra, essas coisas, então eu estou com um tempo um pouco mais livre para me dedicar a uma outra atividade. Me organizei para isso. Mas o hábito de se acordar cedo, a gente permanece, né? O corpo está ali. Então eu rotineiramente acordei, fiz o que tinha que fazer, sentei no meu sofá e encostei a cabeça, mandando mensagem. Botei o celular ali, antes que eu ligasse a televisão para assistir o Morning, que é um programa que eu assisto, eu dei uma piscada. Quem já deu uma piscada aí de 40 minutos? É uma piscada, né? Pois eu dei e me levantei, normal, acordei assustado, levantei, fui agir a vida, fazendo uma coisa e outra. Daqui a pouco começou a chegar algumas notícias, via telefone, notícias de um, de outro, problemas. O caso da nossa evangelista Kelly, com problemas com o neném, um caso de um casal, amigo meu, com problemas no seu casamento, pessoas me pedindo dinheiro, pastor, estou precisando de dinheiro, precisando pagar conta, estou precisando de comprar comida. E eu falei assim: amor, a gente precisa orar. E ela muito preocupada, minha esposa muito preocupada com as coisas, falou: amor, vamos levantar um clamor, vamos fazer um jejum, para Deus desatar esses nós, porque tem algo muito sério acontecendo. E eu mandei mensagem para um monte de gente, falando: gente, vamos orar, tem um monte de coisa acontecendo. Depois que eu mandei as mensagens, o Espírito Santo falou para mim assim: eu te dei uma visão, e você está se esquecendo. Aí eu parei assim e falei: ué, eu já tinha me esquecido da visão que Deus tinha me dado. E a visão foi essa, prestem bastante atenção. Eu tive uma visão que nós estávamos numa extensão de areia, uma faixa de areia na praia, muito grande. A faixa de areia era muito grande mesmo. E eu olhava e via todas as pessoas que eu conheço. É incrível isso, né? Mas não me falta da memória ninguém. Eu olho para os irmãos e lembro: estava lá também. Eu encontro uma pessoa e falo: estava lá, nessa visão. Porque eu olhava assim, naquela visão panorâmica, e via todo mundo. Chega uma pessoa perto de mim e fala: estava também. Toda hora eu vejo muitas pessoas que estavam nessa visão, nessa faixa de areia. E nós ali na praia, era uma praia muito bonita, só que nós estávamos vestidos, nós não estávamos como se a gente fosse curtir a praia, até porque não tinha nem espaço na areia. Ela estava totalmente lotada, e era uma absurda
faixa de areia. E eu estava próximo da água, mas eu olhava para o continente assim, e via a multidão se perdendo de tanta gente, para um lado para o outro, onde eu olhava eu via gente, e via gente dentro d'água, de roupa, e era muita e muita gente naquela faixa de areia. De repente eu comecei a escutar um barulho, e o pessoal assustado, ué, que é isso? Aí quando eu olhei, a água estava abaixando, só que a água não estava abaixando como a maré. Quem já viu uma maré vazando? É muito lenta, é quase que imperceptível. Você não vê a água descendo assim não, quando você percebe, a água estava aqui agora já está lá, é muito devagar. Mas desse jeito não, a água ia descendo, o pessoal assustado, e o nosso olhar, preste atenção, o nosso olhar acompanhava a água indo embora. Vocês estão olhando, estão conseguindo visualizar? Quem está visualizando, diga amém. E eu olhava e via a água indo embora. E quando o nosso olhar acompanhava a água, de repente, nossa visão se estendeu para o meio do oceano, a centenas de quilômetros da costa. Queridos, tinha uma criatura, preste atenção, era uma criatura gigante. Nós olhávamos assim, ela tocava os céus, ela desaparecia de tão alta, tão grande que ela era. E ela estava muito longe da costa brasileira, e ela estava abaixada, bebendo toda a água do oceano. Vocês estão comigo aqui? Digam amém. E ela bebeu, puxou, fez tudo. As pessoas correndo, saindo da água, e ela tragando aquela água toda. E quando todo mundo viu aquela criatura, eu gritei: o sangue de Jesus tem poder. Ela estava de frente para a Europa, de costas para o Brasil, de frente para a Europa. E quando eu gritei: o sangue de Jesus tem poder, ela se virou para o lado do Brasil. Quando ela se virou para o lado do Brasil, lentamente, estão comigo aqui, digam amém. A multidão começou a correr, pegaram o continente gritando, pisoteando gente, e eu gritando: calma, vamos orar, estendam as mãos, calma pessoal. E a multidão foi embora. Quando eu olhei para o meu lado, tinha uma multidão comigo ainda. Eu observei que essa multidão era a igreja. Eu vou repetir para você entender. Não era a minha igreja, não era a igreja batista missionária, não era a assembleia, era a igreja. Dá um glória a Deus você entender ali, queridos. A igreja não correu, a igreja parou e estendeu as mãos. De repente aquela criatura vomitou a água toda, cuspiu a água toda, de uma só vez, para o Brasil. O céu ficou negro assim, que ela cuspiu para o alto assim, em direção ao Brasil, e veio aquela água toda, que o céu escureceu. Confesso que de quinta-feira para cá eu não tenho dormido direito. Minha carne está trêmula, eu mandei áudio para algumas pessoas para orarem por mim. Falei: ora aí, porque eu tive uma visão, me ajuda para entender, vamos orar para Deus me dar um discernimento. Sexta-feira eu levantei um clamor aqui com os irmãos, eu falei: meus irmãos, me ajudem em oração, que eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu preciso entender, e fui pesquisar, fui ler, e o Senhor me deu esse texto aqui. Eu quero que vocês entendam que, na sequência desse texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, logo no versículo 14, vem uma próxima igreja, a igreja de Laodiceia. Vocês estão comigo? Digam amém. E é muito comum nós teólogos, nós não, porque eu não sou teólogo, os teólogos acreditarem que a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, elas seguem uma ordem de tempo, como se elas se representassem um período da igreja. Apesar das 7 igrejas terem existido de fato, muitos acreditam que elas representam um período, uma fase da igreja. Só que a minha preocupação com essa visão e o texto que o Senhor me deu foi justamente: Senhor, aonde que esse texto vai se aplicar à visão que eu tive? E o Senhor falou para mim: então leia um pouco mais, leia a próxima carta. E a próxima carta é a carta à igreja de Laodiceia, na qual
o Senhor Jesus se apresenta para Laodiceia dizendo o seguinte: eu sou o Amém. Amém? Para Filadélfia, ele se apresenta como: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Ele se apresenta assim para Filadélfia, mas para Laodiceia ele diz o seguinte: eu sou o Amém. Pronto. E para nós que estamos acostumados com essa palavra amém, nós sempre utilizamos o amém no final das frases. Qualquer frase que a gente diga, a gente encerra a frase dizendo amém. É como se a gente dissesse: acabou, fechou. E a palavra amém quer dizer sim. Sim, assim seja. Sim. E é como se o próprio Senhor estivesse dizendo para Laodiceia o seguinte: é isso? Amém. Vocês entenderam? Digam amém. É como se Deus estivesse olhando para Laodiceia e falasse assim: é isso tudo aí mesmo? Então amém. A frase que sai de Laodiceia é a seguinte: rico sou. Vou ler para vocês. Olha o versículo 17. Como dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Amém. Vou repetir: rico sou e de nada tenho falta. Sabe o que ele diz? Amém. Só que ele abre um parênteses. Está na tela ali? Tem um parênteses ali ou não tem? Não? No meu tem. Olha o que diz o parênteses: e não sabeis que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Eu quero que você entenda, queridos, que eu falei para o Senhor: Senhor, o que tem a ver uma com a outra? Por acaso elas não são em épocas diferentes, em tempos diferentes? E o Senhor me disse assim: isso é uma interpretação de todas as pessoas acreditam nisso, muitos acreditam, mas escute o que eu tenho para lhe dizer. Hoje, eu quero falar para a igreja mundial, a igreja de Cristo espalhada na terra, e quero me direcionar à igreja brasileira. Igreja brasileira, o que Deus tem preparado para o Brasil é algo muito além do que a gente imagina. Eu fui orar e falei: Senhor, que criatura é essa? Que criatura é essa? E o Senhor me falou assim: essa é a tribulação que há de vir. E o que tem a ver com a água? Eu fui procurar sobre a água do mar, e o Senhor falou para mim assim: o mar representa a bênção, representa a vida. Todos os rios da terra desaguam no mar. A maior fonte de biodiversidade da terra vem do mar. O mar foi a primeira morada do Espírito Santo. E eu falei assim: mas Senhor, o que é que tem a ver o Brasil com essa criatura? O Senhor falou para mim assim: preste atenção, igreja brasileira, se posicionem. Homens e mulheres que aqui estão hoje, se preparem, prepare os seus casamentos, prepare os seus lares, se convertam, se consagre, porque vai vir algo contra o Brasil e contra todo mundo. Porém o Brasil será essa porta aberta que o Senhor Jesus disse aqui. Presta atenção. Aleluias. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Não neguem o meu nome, igreja. Não negociem a fé de vocês, não caiam na moda do mundo, não aceite o que as pessoas estão falando, não aceite o evangelho o que a gente prega aqui no Brasil, e somos muitas vezes rechaçados, somos ridicularizados, somos perseguidos, mas lá fora, em muitos países, eles já aceitaram, eles já se acomodaram, e eles já chegaram à seguinte convicção: Deus está nos abençoando, porque nós somos ricos e não temos falta de nada. Porém, para Laodiceia, ele diz a seguinte frase: eis que estou à porta e bato. Aí eu me pergunto: o que ele fez com a chave, Josimar? Ele não disse para Filadélfia: eu tenho a chave que abre porta que ninguém fecha, e que fecha porta que ninguém abre. Então o que o senhor fez com a chave? Mas ele não se apresentou para Laodiceia dessa forma, minha irmã Guida. Ele disse para Laodiceia o seguinte: eu sou o Amém.
É isso que vocês querem? É essa vida que você quer? Então, assim seja. Mas se você abrir a porta, eu entro. É interessante isso. Ele poderia abrir, ele é o dono da igreja. Filadélfia também era uma igreja, ele poderia. Laodiceia também é uma igreja, ele poderia entrar a hora que ele quisesse. Mas ele disse: eu não vou entrar, você vai ter que abrir para eu entrar. Eu falei: Senhor, e o que o Senhor quer do Brasil, da igreja brasileira? Ele falou: eu vou derramar uma bênção sobre o Brasil, que ao invés do inimigo devorar, se levantar contra o Brasil, como vai se levantar contra as nações da terra, o Brasil será reconhecido como um celeiro, como um abrigo. O Brasil será reconhecido, preste atenção, você que me assiste agora, vocês precisam entender, o Brasil será reconhecido como esse abrigo. O mundo inteiro procurará o Brasil, o mundo inteiro procurará onde está o socorro. Vamos tentar encontrar um lugar onde tem uma porta para nós entrarmos. Mas para Laodiceia, no versículo 21, ele diz o seguinte: e ao que vencer, lhe concederei. Ou seja, eu estou do lado de fora, batendo a porta, e se vocês querem ter essa vida, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. E se vocês vencerem, eu lhe concederei o direito de se assentar no meu trono, como eu venci. E o meu pai me concedeu o direito de me assentar no trono do meu pai. Mas para você, meu amigo, você vai ter que lutar sozinho. Muitos já estão abrindo mão da fé. Muitos já estão se apostatando. E a apostasia é um dos sinais da volta de Jesus. É um dos claros sinais da volta de Jesus. Muitos já não oram mais. Muitos já não buscam mais a presença, a intimidade. Muitos já não sentem falta um do outro. Muitos já não têm mais o prazer de se pregar a palavra para alguém. Muitos já não têm mais o prazer. Muitos já chegaram no prazer de ostentar uma casa, um carro, um emprego, uma conta bancária. E muitos associam isso à intimidade com Deus. Só que Laodiceia não tinha intimidade com Deus. Jesus nem sequer estava do lado de dentro da igreja. Não é sobre ter as coisas, é sobre abrir a porta e deixar ele entrar e ocupar o lugar que é dele. É sobre algo que o Senhor tem preparado para nós, mas nós não estamos nos preparando para algo que Deus já preparou para nós. Há uma distração muito grande no mundo inteiro. E eu falei para a igreja mundial, para a igreja do mundo, a igreja de Cristo espalhada sobre a terra, mas me direciono à igreja brasileira, o corpo de Cristo aqui no Brasil. Desperta, igreja. Tudo para nós tem virado dificuldade. Tudo para nós tem virado dificuldade. Nós nos esquecemos mais da comunhão. Nós nos esquecemos, nós não conseguimos mais parar um pouco. Se nós mandamos um áudio, hoje eu ouvi alguém falando isso para mim: pô, pastor, o senhor manda muito áudio, faz um vídeo aí de 1 minuto e meio, tá bom. Daqui a pouco, se Deus quiser mandar uma mensagem para nós, a gente vai pedir para Ele acelerar. Coloca 2x aí, Senhor, porque o que o Senhor está falando está lento demais. É a pressão do mundo para nos esfriar. Quanto tempo você não dobra o seu joelho para orar? Está vindo uma bênção, está vindo chuva de bênção sobre o Brasil. Mas a notícia é terrível. Está vindo perseguição, está vindo tribulação, mas o Senhor há de nos guardar. O Senhor há de guardar a igreja dele. Como Ele protegeu, o Roninho falou isso hoje na escola. Como Ele protegeu a igreja lá no Egito. Veio 10 pragas, mas sobre a igreja do Senhor, sobre o povo de Deus, as pragas não tocaram. Houve a perseguição, houve. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Embora tendo pouca força, tu não negastes o meu nome. Eu vou repetir porque é isso, esse é o atributo que Jesus encontrou em Filadélfia. Vocês são tão pequenos, embora sejam pequenos e de pouca força, mesmo assim,
vocês não negaram o meu nome e guardaram a palavra da minha paciência. Eu acho isso extraordinário. Hoje, no mundo de hoje, falar em paciência, ninguém tem paciência para nada. Fala a verdade, queridos. As pessoas trocam de igreja hoje como troca de roupa. Não criamos raízes. O número de divórcios chegou num nível insuportável dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muitos já não guardaram mais a palavra da paciência. Eu não tenho paciência. Não tenho paciência para escutar um áudio. Não tenho paciência para dar atenção ao meu filho. Eu estou ocupado demais. Eu estou fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor vai derramar algo sobre alguém. Mas só sobre aqueles que guardarem a palavra da minha paciência. Embora tendo pouca força, tu não negastes o meu nome. Eu acho isso interessante, que não é sobre a vitória, porque Jesus não disse para Filadélfia que ela era uma igreja vencedora. Ela disse que ela era uma igreja humilde e de pouca força. Talvez Filadélfia tenha sido afrontada, como ele colocou o confronto, ou o afronte, no texto. Você percebeu que tem um afronte no texto? Ele fala o seguinte: eis que farei com os da sinagoga de Satanás, os da igreja de Satanás, venham e adorem prostrados diante dos seus pés. É como se ele falasse para Laodiceia assim: eu sei que vocês estão sendo humilhados por aqueles que adoram a Satanás, aqueles que se dizem judeus ou crentes, aqueles que se dizem religiosos, mas não são. Vocês estão passando por isso. Igreja de Cristo Jesus. Surgirão pessoas aí falando em nome de Deus o tempo todo. Já tem um monte de profetas, um monte de senhores, um monte de teólogos, um monte de teóricos. Mas não negue a sua fé. Não negue a sua cruz. Não rejeite o que Deus tem para você. Pastor, é pesada a cruz, mas guarda, porque vai vir algo tão grande e terrível contra o mundo, mas o Senhor vai te guardar, e muito mais do que isso, Ele vai te honrar. Aquilo que parecia ser um desespero para o mundo, para nós será uma honra. O Senhor vai honrar o Brasil. O Senhor tem um tempo de glória para o Brasil. O Senhor tem ouvido a oração da igreja brasileira. O Senhor tem se preocupado com isso, mas muitos não estão entendendo, e é a hora da gente ativar. Sacode o seu irmão e fala assim: vamos ativar, meu irmão. Jovens, vamos ativar. O que estamos esperando? O que estamos esperando para manifestarmos a glória de Deus? Não só aqui, mas em tudo quanto é canto. Não deixe as distrações te cegar. Você é crente. Diga para o seu irmão com autoridade, diga assim: tu é crente. Sacode ele aí, se ele está meio, se ele não sabe, talvez ele cometeu um deslize, ele vacilou, mas diga para ele: você é crente, cara, você pode ter caído, mas porque você tem pouca força, mas o mais importante é você não negar o nome do Senhor. Poxa, eu falhei, eu tropecei, tudo bem, você falhou, mas se levanta, se recomponha, igreja brasileira, se recomponha. Se levanta, igreja. As pessoas vão correr. O que está acontecendo? Vão correr com medo. Mas a igreja vai entender. A igreja vai ficar lá e vai entender: não, Senhor, o Senhor vai nos guardar. O Senhor vai colocar diante de nós uma porta. E nós vamos passar por ela. O Senhor vai nos guardar. Essa porta, o Senhor vai nos proteger. É importante a gente entender, acreditar nisso. Nós não podemos nos basear pelo mundo. Lá fora está assim. Nós ouvimos notícias sobre a igreja na Europa. Nossa, templos enormes, igrejas acintuosas, em centros urbanos maravilhosos. Igrejas tradicionalíssimas, que viraram boates, que viraram pontos de noitada. Um templo. Vocês conseguem imaginar essa igreja aqui se transformar numa boate, numa noitada? Pois é, queridos, mas lá fora isso já está acontecendo. E há muito tempo, não é de agora não. E nós, como igreja de Cristo aqui no Brasil, precisamos interceder pelo mundo. 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 É importante a gente entender, acreditar nisso.
Nós precisamos interceder. O Senhor lançou essa palavra sobre a minha vida. Eu falei, Senhor, eu não vou reter isso. Eu preciso falar. Eu preciso mostrar para as pessoas que o Senhor tem algo tão maravilhoso para nós, Brasil. Eu quero fazer parte disso. Você que tem alguém que quer fazer parte disso, diga amém. Você entendeu o que foi dito aqui? Eu não vou me estender mais. Você entendeu? Diga amém. Mas você precisa dizer para o seu Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu disse aqui essa semana, quando Deus apareceu para Josué, Leandro, Deus falou para Josué assim, seja forte, corajoso, porque tu conduzirá este povo a uma terra, a terra que eu prometi a seus pais. A promessa não era para Josué, talvez porque Josué saiu da terra prometida, lá do Egito também, mas havia uma geração nova, que iria herdar algo que não era para eles. A promessa não era para eles, a promessa era para os seus pais. E por que os pais não herdaram a promessa? Porque não acreditaram na promessa. Talvez muitos aqui não vão viver para ver isso que eu estou falando aqui, essa chuva, esse livramento, esse grande livramento, as notícias terríveis e o Brasil debaixo da bênção do Senhor. Talvez nós não vamos ver, mas eu quero ver, porque eu quero viver essa promessa. Vocês estão comigo aqui? Digam amém. Eu não quero que o Senhor use alguém, use o meu filho e fala, ô Samuel, você vai viver uma promessa que eu fiz para o seu pai. Fala, Senhor, se o Senhor prometeu, eis-me aqui, eu quero viver essa promessa. Eu quero viver essa promessa. Não passa, como diz aquela canção antiga, só para quem tem mais de 30, que não passe de nós o teu espírito, que não seja preciso que se levante outra geração que vá adiante, venha sobre nós e realize, tem crente velho aqui, o teu querer, realize em nós, que não passe de nós, venha e realize o teu querer nessa geração. Vamos fechar? Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Guardem essa palavra, meus irmãos. Vigiem, esteja pronto. Quem é você? Rico, enriquecido, vaidoso, tenho de tudo, não tenho falta de nada. Ou você é como aquele jovem, aquele homem, numa das parábolas de Jesus, que se ajoelhou diante de Jesus e disse, Senhor, eu não tenho nada, eu sou pecador, miserável e necessito da tua misericórdia, me conceda o teu perdão. Deus tem o melhor para nós. Coloquem-se de pé, queridos. Coloquem-se de pé. Recolha aqui, Melk, para mim, por gentileza. Aleluia. Feche os seus olhos, igreja. O que Deus preparou para nós é algo que a gente não imagina. Quem tem aqui um parente? Pode apagar, Ash. As duas de lá e a de baixo. A outra de baixo. Isso. Garoto. Preste atenção. Quem aqui tem um parente que você tem orado tanto por ele, pedido assim a Deus misericórdia sobre a vida dele? Alguém que você sabe, preste atenção, não é julgando, não é dando uma de Deus, dando uma de soberano ou dono do livro da vida, não. Mas é alguém que você sabe que se o Senhor o tomasse, levasse a vida dele, você sabe que ele está distante dos caminhos do Senhor. E você tem orado por ele. Depois dessa palavra que foi dita aqui hoje, se você tem um parente assim, você talvez está orando e fala, Senhor, a tribulação está vindo. Eu estou na dúvida, seremos arrebatados ou não? Vai ser bênção, vai ser prova? Será que eu vi que o povo correu, mas a igreja ficou na visão que o pastor teve? E talvez você pensou assim, e aquela pessoa que eu tanto amo? Aquele meu parente que está tão distante. Você que tem orado por esse seu parente, vem aqui. Vem aqui.
Você que sabe que tem alguém que, se Jesus voltar agora, corre o sério risco dele ficar para trás. Se a última trombeta tocar agora, você tem orado pedindo: Senhor, se o Senhor tocar essa última trombeta, será tarde demais. Será tarde demais, Senhor. Se você quer orar por esse parente, você ouviu